Paz do Senhor, povo de Deus, amados de Deus, hoje eu estou aqui de novo para falar a palavra do Senhor e o meu nome é Ludmila Santos. Hoje eu queria falar sobre a história de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes na época, porque ele era filho de pais de Judá, pais de Jerusalém, ou seja, hebreus. E naquela época ele estava um pouco atordoado, porque ele estava triste, porque ele recebeu a notícia que as portas de Jerusalém estavam pegando fogo e que os muros estavam derrubados, o muro estava derrubado. E aí ele ficou triste, clamava a Deus para Deus tocar no coração do rei, ele era copeiro do rei, para deixar ele ir visitar o povo dele, visitar Jerusalém, e ali liderar, para reconstruir o muro, para ajudar Jerusalém. Mas por que ele queria fazer isso? Porque era o povo dele. Só que, por que Jerusalém estava em fogo, as portas estavam em fogo, o muro estava derrubado? Porque nessa época, Deus ele tinha tirado o povo dele do cativeiro. Ou seja, tem um determinado ano que Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, entrou, tomou ali o território de Judá e pegou todos os hebreus e os levou para a Babilônia como escravo. Os colocou como no cativeiro da Babilônia. Então Deus, ele tocou no coração de Dário, e Dário mandou que o povo que estava lá, de Judá, na Babilônia, voltasse para sua terra natal. E nessa época que o povo voltou, mas Jerusalém estava destruída, porque os soldados da Babilônia destruíram Jerusalém, destruíram Judá. Só que Neemias, ele estava contrito ali, porque Neemias estava preocupado com aquele povo. Então, olha só, Neemias ouviu as palavras de um irmão dele, de um irmão, não sei se era irmão de sangue, ou era só um irmão, não sei, um amigo. Ele chegou e disse o que estava acontecendo em Jerusalém, o que estava acontecendo em Judá. E aí Neemias, ele se sentiu triste, ele começou Mas olha o que Neemias fez, esse que é o interessante. Neemias, ele começou a orar. Neemias não falou com ninguém. Neemias simplesmente não chegou ao rei, olha, meu povo está triste, meu povo está precisando de uma ajuda, Judá, Jerusalém está precisando de uma ajuda. Não, ele foi direto ao que pode ajudar. E olha só, é Neemias 1:4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Neemias já começou a oração dele glorificando a Deus. E aí vem: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite. Neemias, ele fazia oração todos os dias, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias, ele confessou o pecado, não só dele, mas do povo também. Neemias, ele foi humilde quando ele orou. Ele reconheceu que Deus é grande e que ele não era nada perante um Deus tão grande, tão poderoso. Aí vem a petição de Neemias 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o nome. 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Isso aqui é Neemias falando. E Neemias, ele falou com Deus, porque
diz aqui na palavra, na explicação, na parte de baixo, eu esqueci o nome, mas ele diz aqui embaixo, que Neemias ele orou por 4 meses. Olha que interessante. Neemias ele orou, ele chorou, ele jejuou, mas aí Neemias decidiu, não, eu vou orar agora, eu vou pedir a atenção de Deus, eu vou ser humilde, eu vou falar tudo que eu tenho. E engraçado é que Neemias ele falou tudo que ele tinha para falar. Ele falou tudo que estava aqui dentro no coração, ele falou para Deus. E ele lembrou a Deus da palavra que ele tinha dado a Moisés. E ele também lembrou das maravilhas que Deus tinha feito ao povo dele. Deus falou, ele pensou assim, pera, se Deus fez uma maravilha tão grande para mim antes, por que ele não pode fazer agora? Por que ele não pode fazer algo melhor do que ele fez antes? E Neemias ele continuou ali. E por último, Neemias falou, que eu seja bem sucedido perante o homem. Ele pediu a Deus. Ele não foi a ninguém não, ele foi a Deus. Ele pediu orientação a Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar, colocou Deus no centro. Falou assim, seja feita a tua vontade. É como se tivesse feito isso. E ó Deus, é tudo seu. E entregou para Deus. Só que nós, todos nós cristãos, oramos, jejuamos, falamos com Deus dias e já queremos a resposta amanhã. Como é que pode isso? E Neemias ele orou, jejuou, e Neemias estava ali, meu Deus, porque Deus não me atende igual cada um de nós. A gente ora e a gente fala, meu Deus, porque Deus não me atende, porque Ele não olha para mim, Ele não gosta mais de mim, Ele não me ama. Não é assim. Sabe por que Deus ainda não te deu? Pode ser porque Ele esteja te preparando, pode ser porque não é no seu tempo, é no tempo dele. Neemias ele orou 4 meses. Neemias orou 4 meses. Mas Deus falou assim, não é no teu tempo, Neemias, é no meu. É no meu. E quando Neemias ele chegou, ele não desistiu. Neemias não desistiu e Neemias, a última oração que Neemias fez foi essa. Porque depois dessa oração, Deus já concedeu o que ele queria. O desejo do coração dele. Porque a palavra diz, descansa o teu coração. Descansa, né? Descansa, deleita-te em mim. Que eu considerei tudo que deseja o seu coração. Eu farei tudo que deseja o seu coração. E Deus, ele estava querendo aquilo de Neemias. Ele queria que Neemias deleitasse. Porque Neemias, ele deletou tudo que ele queria. Ele falou, ele orou, ele jejuou. E ele falou, Deus, me dá o que eu quero. Me dá, Senhor Jesus. Eu sei que eu erro. Eu sei que eu faço isso errado. Mas Deus, olha para o teu servo. Eu oro de dia, eu oro de noite. E ele lembrou do que Deus tinha prometido. Lembra que Jesus disse que pedirá e receberá, abrirá, baterá e abrirá. Igual aquela mulher viúva que importunou o juiz. Importune Deus. Importune. Não desista de orar, não. Não desista de orar. Neemias não desistiu de orar, não. Neemias ficou 4 meses orando. Neemias ficou 4 meses. E deixa na mão de Deus. Não fica aflita. Ai, meu Deus, eu não estou me ouvindo agora, o que eu vou fazer? Não. Deleita nas mãos de Deus. Deleita. Deixa na mão de Deus. Mas eu estou dizendo deixar, não é deixar largar, não. Não é você não orar mais. É você, ó Deus, me ajuda, por favor. E quando você acabar de orar, você entender que você colocou Deus no centro, que você colocou Deus. Então Ele vai fazer você pedir, você vai receber. Lembra isso a Deus. Lembra essa palavra a Deus. Importuna. Assim como a viúva importunou ao juiz injusto. Aquele era um juiz justo. Mas o juiz que nós importunamos é um juiz justo. É um juiz reto. É um juiz que ama os seus filhos e que dá. Ele só não dá quando ele sabe que é algo ruim. Ele sabe que não vai prestar, ele sabe que não vai dar certo para o seu filho, porque Deus sabe o dia de amanhã, depois, hoje. Por isso que Ele não dá na hora que a gente quer. A gente não sabe se a gente recebesse hoje ia acontecer isso mesmo, o que ia acontecer nas nossas vidas. E agora repare, no 2, a comissão de Artaxerxes. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer. Isso aí foi Neemias. E lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele.
O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Enquanto temi sobremaneira, Neemias não podia ficar triste diante do rei. Era errado naquela época poder ficar triste diante do rei. Então por isso que ele temeu. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha, ele primeiro falou com o Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias era humilde em tudo. Seja humilde também. Eu também preciso ser humilde. Todos nós. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só, Neemias, ele pediu tudo aquilo ao rei. E o rei, ele tinha meio um dia severo, sabe? Porque Neemias não queria pedir ao rei para ele deixar. Ele pediu a Deus, ele pediu ao rei dos reis. Então peça ao rei dos reis. E Neemias, ele foi humilde. E o rei concedeu tudo a Neemias. Mas você acha que o rei concederia a Neemias sem ele primeiro procurar o rei dos reis? Mas tem gente que não se agradava de Neemias. Gente, esse som no fundo não é o som da minha casa não, tá? É o som do vizinho, não é o som da minha casa, porque caso vocês ouvirem aí, né? Então, Neemias, ele estava ali, né? E pediu tudo aquilo ao rei. E o rei concedeu. Mas tem umas pessoas que não gostavam de Neemias. Por quê? Porque Neemias, ele queria o bem de Israel. Ele queria o bem do povo de Deus e aquele povo não gostava de Neemias. E o interessante é que Neemias, ele chegou à cidade, ficou lá 3 dias, tá dizendo aqui depois, e Neemias não contou para ninguém o que ele vai fazer na cidade. Ele passou e foi. Então não conte para ninguém o que você deseja. Não desista dos seus sonhos, não desista do que você pede a Deus, do que você quer de Deus. Não conte para ninguém, não diga a ninguém, não peça a ninguém, peça a Deus, porque só Deus pode te dar. E Neemias, ele foi ali, não contou para ninguém. Quando chegou na hora certa, Neemias contou para o povo, para os amigos dele, e falou: vamos edificar com a força. Só que aqueles príncipes lá, aqueles reis lá, deixa eu ver aqui, o amonita, o servo, né? Tá aqui nessa parte daqui, ó. 19. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial a Jerusalém. Muitas vezes o inimigo tenta nos parar. O inimigo das nossas mentes tenta nos parar. Tenta dizer: não ore a Deus não. Não peça para Ele não vai te dar, Ele não te ouve. Ou muitas vezes nós cumprimos o chamado que Deus tem para nós e o inimigo fala: não continua, ninguém liga para você. Ninguém liga para você. Mas não desista de orar a Deus. Não desista do sonho que você tem. Não desista do seu chamado que Deus te deu. Deus é que te dará êxito, não é ninguém não. Se o povo falar mal de você, se as pessoas disserem mal de você, não olhe para o que as pessoas dizem, olhe para o que Deus diz. Porque Deus diz que te ama, Deus diz que está contigo. Então cumpra esse chamado, porque Deus que te fará vencer. Não é o inimigo, não são as pessoas, mas Deus te fará vencer. E se o inimigo das tuas mentes
da tua mente vir te perturbar, diga a ele: ei, você não tem memorial em Jerusalém. Você não tem memorial aqui não, olha. Aqui não é seu. Aqui você não tem parte, aqui você não tem lugar. E continue orando, continue jejuando, continue fazendo o que você estava fazendo. Continue adorando, continue glorificando, porque na hora certa, assim como Neemias, ele ajudou, assim como Neemias conseguiu, Deus ajudou Neemias, porque Neemias orou com sinceridade e simplicidade. Ore assim também, porque Deus concederá o que deseja o seu coração. Não ligue para o inimigo, apenas continue, seja sincero, fale tudo para Deus, porque Deus, ele te ama e te dará bom êxito. Então, meus amados, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus derrame chuva de bênçãos sobre vocês, sobre sua casa. Se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. Em nome de Jesus.